Pessoal, hoje a gente vai fazer um react de outro vídeo. Dessa vez é o vídeo do Dr. Paulo Gentil, que é um vídeo que ele tem aqui umas características interessantes. Inicialmente eu não ia fazer, eu pensei muito antes de fazer o react desse vídeo, porque pelo simples fato de que o linguajar, o estilo de linguagem aplicado no vídeo dele, no canal dele, não é um estilo que me atrai muito, tá? Isso não é uma crítica ao Dr. Paulo Gentil, até imagino que o que ele traga aqui são coisas boas, porque ele é muito popular na internet, ele tem um canal com muitos inscritos e tudo mais, não é uma crítica, mas não é o estilo que eu gosto de consumir, tá? O estilo de conteúdo que eu gosto de consumir, mas foi muito pedido e eu acho que eu consigo trazer aqui algumas coisas que vão ajudar você a elucidar alguns tópicos, porque a prioridade é sempre essa, né? A prioridade é você, que você entenda as coisas dentro do seu devido contexto e tudo mais. Se é uma coisa educacional para você, eu trago. Então, a gente vai fazer um react. Pessoal, não dá para fazer de tudo, porque ele trouxe muita coisa, e cada coisa que ele traz tem diferentes níveis de aprofundamento, porque não dá, senão esse vídeo aqui vai ficar gigante. Na verdade, o meu canal ele ia se transformar numa outra coisa completamente diferente, se a gente fosse aprofundar muito, porque ele fala de genética, fala de antropologia, fala uma opção de coisas. Vou pensar aqui algumas coisas para a gente poder comentar. Claro, antes de mais nada, pessoal, dá uma olhada no primeiro link da descrição e baixa o seu e-book chamado Dieta Carnívora Fácil. Se você se interessa por esse estilo alimentar, eu preparei um e-book para você poder começar da maneira correta e não ter que ficar patinando assim e tudo mais. A gente detalha isso lá passo a passo. Também a gente fala de suplementação, fala de abordagem, para quem é, para quem não é e tudo mais. A gente colocou tudo isso lá. E claro, se você adquirir isso em forma de combo, com todos os e-books que fazem parte do combo, a gente tem um bônus adicional, que é o nosso grupo secreto lá no WhatsApp, onde eu mesmo interajo com as pessoas lá, tiro dúvidas e tudo mais. Bem bacana. Então dá uma olhada no primeiro link da descrição e bora. Né, pessoal? Vamos conhecer essa questão das dietas do ser humano, as suas origens. Primeiro, qual é a base que normalmente as pessoas defendem, né? Para você não comer vegetais, ou para você comer alimentos de origem animal, ou para você comer pouco carboidrato. Aqui já vem um problema, tá? Quando a gente fala assim, qual é normalmente as coisas que as pessoas dizem, que as pessoas alegam, né? As pessoas quem? Isso aqui é uma coisa muito importante. As pessoas quem? E não só quem, tá? Às vezes o quem não é nem tão importante, mas onde que essa mensagem ela foi defendida, né? Porque, por exemplo, no react anterior que a gente fez lá do Léo, acho que é Léo Costa, né? É o nome dele. Quando ele exprimiu a discordância dele, ele colocou lá uma reportagem, né? Uma reportagem dizendo um texto que ele não concordava. E isso é muito importante, isso é bacana, né? Aqui, as pessoas dizem, quem normalmente diz, defende dessa forma. Fica um pouco vago, né? E a gente não consegue dar muita materialidade para a discussão, né? Normalmente eles falam da história, ou melhor, da pré-história, né? Pré-história é tudo que veio antes de existir a escrita. E essa... Vamos lá, essa aqui é também outra coisa, outro ponto, né? Normalmente quem defende dieta carnívora, né, resumindo, defende isso por conta de história. Isso não é em todo verdade pelo seguinte, porque quando a gente fala de alimentação carnívora, profissionais sérios, profissionais realmente que entendem esse estilo alimentar, faz isso por questões metabólicas, por questões de saúde, né? Eu já cansei de falar aqui que a alimentação carnívora, por exemplo, ela é um grande de um estilo alimentar e que ela precisa ser utilizada de maneira temporária. Se fizer para o resto da vida não tem problema, mas ela é para ser adotada de maneira temporária para poder resolver questões de saúde. Eu até entendo, imagino que deve ter alguém que defenda a carnívora que diz o seguinte, olha, os seres humanos são carnívoros e a história prova isso. Se alguém fez essa afirmação desta forma, está fazendo uma afirmação incorreta. A gente não pode dizer isso, tá? Mas aqui ele não está citando a fonte, não está trazendo isso. Ok, então, e ele está reforçando aqui que as pessoas defendem a dieta carnívora por fatos históricos. E não é bem assim. A alimentação carnívora é uma abordagem nutricional que tem o seu papel terapêutico, tem efeitos comprovados, estudados, e isso é para ser usado em contextos, em certos contextos. Então não é só porque, uma questão histórica, né? História começa muito antes disso, muito mesmo. A turma fala que o homem, ao longo do processo evolutivo, ele se alimentou comendo bastante carne, ele se manteve, né, comendo poucos carboidratos, que, portanto, o carboidrato seria uma introdução recente, isso justifica todas as nossas doenças. Turma fala, de novo, tá? A turma fala, mas que turma que é essa? Da onde que veio essa informação, né? A gente falar isso, a gente pode dar um caráter correto e incorreto para ela, né? Porque, por exemplo,
quando a gente fala de história e de pré-história, a gente não está falando de um único grupo, os seres humanos. Cara, cada lugar do planeta tinha um comportamento alimentar distinto, tinha um comportamento em várias coisas, comportamentos sociais, uma série de coisas eram distintas. Então, falar para as pessoas que ao longo da história os seres humanos se alimentavam de carne é verdadeiro, e falar que ao longo da história os seres humanos se alimentavam de vegetais também é verdadeiro. Em qual contexto que a gente está falando? Então, aqui é uma fala descontextualizada que ele está atribuindo a terceiros. A turma fala que, e na qual se torna difícil uma análise mais aprofundada utilizando esse argumento, o argumento de terceiros que ele está aqui trazendo para poder refutar, entendeu? E que, portanto, o carboidrato seria uma introdução recente, isso justifica todas as nossas doenças. Aí tem um problema no que ele está afirmando aqui. A turma fala que os seres humanos evoluíram comendo carne e que carboidratos é uma introdução recente, que isso justifica todas as nossas doenças. Qualquer pessoa que afirmou isso desta maneira está fazendo uma afirmação incorreta, uma afirmação falsa. Aqui, pessoal, até entra uma reflexão que é o seguinte, olha só, toda vez que a gente for trazer um problema que é assim, um problema atual, ou uma coisa que a gente vai ou refutar, ou analisar, concordar, discordar, é preciso dar um pouco de materialidade pelo seguinte, senão fica o dito pelo não dito. Vou te dar um exemplo, por exemplo, pessoal, estão dizendo por aí que o céu é vermelho, então eu vou trazer aqui para você um vídeo destrinchando porque a turma tá falando que o céu é vermelho, então aqui não é, ele é azul por isso, o espectro de luz, parará, parari, piriri. Aí a gente cria aqui todo um contexto dizendo, tá, mas quem que tá falando isso? Quem que tá falando que o céu é vermelho? Onde que isso tá afetando, sabe? É diferente do tipo, por exemplo, a Terra é plana. Dizem que a Terra é plana. Claro, se consolidou um grupo que acreditou, que vieram para a internet e muita gente falou assim, a Terra é plana, com essa afirmação. Aí você pode ir lá e destrinchar isso, mas do jeito que ele comentou aqui, que tem uma turma que justifica a dieta carnívora com base histórica e de que carboidratos foram introduções recentes e que isso originou doenças. Quem disse isso desta maneira? Não sei. Eu, sinceramente, não sei. Por exemplo, vou pegar um profissional que eu conheço que defende muito a carnívora, que é o Henrique Altran. Gosto muito do Henrique Altran. Cara, show de bola. Inclusive, na nossa área de membros tem uma palestra dele que eu recomendo você dar uma olhada. Cara, ele defende a dieta carnívora como um bom estilo alimentar terapêutico e tudo mais. Mas eu nunca vi, por exemplo, o Henrique Altran falar isso. Os carboidratos são uma introdução recente e por conta da introdução dos carboidratos vieram as doenças e que o ser humano ele é carnívoro, ele não come vegetais de jeito nenhum. Eu nunca vi o Henrique Altran falar isso dessa maneira e ponto. Todas as vezes que ele aborda a dieta carnívora, ele fala de maneira contextual, ele faz relações, correlações. Aqui seria muito interessante no vídeo dele de que ele pegasse algo concreto. A gente tem esse doutor aqui que está falando isso, afirmando esse tipo de coisa e não é bem assim por causa disso, daquilo. Não sei se é de maneira tendenciosa ou não que ele está fazendo. Eu prefiro acreditar que não. Ele está falando isso da experiência dele, né? Eu sempre dou esse crédito para as pessoas, né? Mas está sim levando as pessoas ao erro, tá? Quando a gente fala assim, cara, tem muita gente falando dessa forma e não tem, tá? Não tem. Será que tem mesmo? Onde que tá, né? E, enfim. Que o carboidrato não contribuiu para o nosso processo evolutivo. E sim, por essa introdução recente, ele está contribuindo, na verdade, para o nosso processo de adoecimento. A fonte dessas pessoas, eu acredito que seja esse pesquisador japonês. Se você quiser ler em voz alta, é a única forma das pessoas dizerem esse tipo de coisa. Porque, vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre isso, né? Se a gente considerar o evolucionismo, mesmo considerar a biologia, a espécie animal viva mais próxima de nós é o chimpanzé, né? Então a gente estaria aí perto dos símios. Então, se você considerasse essa proximidade, você teria que entender que biologicamente não existe nenhum símio que seja carnívoro estrito. Espera. Agora aqui já é uma afirmação dele, tá? Olha a lógica que ele está trazendo aqui. Ele está comparando uma outra espécie animal, está vendo qual é a similaridade que a gente tem, similaridade biológica, e com isso fazendo uma correlação
da dieta desses animais com a dieta dos seres humanos. Isso não é um exemplo muito bom, e eu vou te dizer por quê, tá? A similaridade genética não quer dizer que a gente tenha similaridade de comportamento, de características sociais e também da dieta, tá? Não prova. Tá? Você pode até utilizar desse argumento, mas ele é um argumento frágil. Eu vou te dizer por quê. Ok, a gente está falando aqui de similaridade com os humanos, 98,8%. Ok, mas olha só, o volume cerebral está entre 1.300 a 1.500 centímetros cúbicos no cérebro dos humanos, enquanto que nos chimpanzés, por exemplo, é de 400 centímetros. Que isso nos leva, por exemplo, a um fator bastante importante, que é a necessidade calórica cerebral, que é de 20 a 25% da energia total que a gente consome, né, é para o cérebro, porque o nosso cérebro é muito grande, né, comparado ao resto do corpo. Enquanto, olha só, nos símios é 8%. O estômago também é uma outra questão. Por exemplo, a gente tem um pH de mais ou menos 1,5, né, que é um pH ácido, né, enquanto o pH dos símios é mais neutro, né, o que mostra que eles não são tão hábeis a consumir tanta carne crua como nós, né? Intestino delgado é outra coisa. O nosso intestino delgado é mais longo, então a gente consegue absorver gordura e proteína de maneira mais eficiente, enquanto que nos símios, por exemplo, é mais curto, porque tem foco mais na absorção em açúcares simples. Outra coisa, que é o cólon e seco, né? Que é mais curto, então tem pouca fermentação de fibra se a gente comparar com os símios, que tem o cólon mais longo e tem uma alta fermentação, né, de vegetais. Eles conseguem extrair daí mais ácidos graxos de cadeia curta, que para eles é bastante importante, né? Síntese de B12, isso é muito importante, porque a gente não sintetiza, a gente depende de fontes animais, né? Enquanto que os chimpanzés, olha só, eles dependem de alimentação constante e eles mesmos conseguem sintetizar isso no cólon. Então, isso aqui é uma outra característica alimentar bastante importante, né? Que eu acho que é muito chave. Mesmo o chimpanzé pode comer carne? Pode, mas não existe nenhum símio que seja carnívoro estrito. Todos podem comer carne, mas nenhum vai comer exclusivamente carne. Mas considerando a nossa espécie, então, quem é carnívoro estrito? São espécies muito distantes da nossa. Por exemplo, um leão. O leão não tem nada a ver com a gente. Calma, aqui ele já... Olha, assim, quem é estritamente carnívoro? Espécies que estão muito distantes de nós. E, por exemplo, o leão não tem nada a ver com a gente. Aqui, sim, ele está fazendo uma afirmação incorreta, tá? Porque a lógica que ele está utilizando para os símios, ele mesmo se contrapôs aqui. Ele mesmo apresentou um contra-argumento que derrubou o argumento anterior. Olha só, dá uma olhada aqui no seguinte. Se a gente for olhar a similaridade genética de vários animais na natureza, você vai se surpreender o quanto que eles são parecidos com seres humanos, se a gente for observar apenas similaridade genética. Por exemplo, dá uma olhada aqui, olha só, similaridade genética entre humanos e outras espécies. Eu coloquei essa tabelinha aqui porque é importante para a gente poder olhar. Olha só, se ele utilizou a similaridade genética de chimpanzé e seres humanos, tá ok, 98,8%. Mas olha só, qual é a similaridade genética que a gente tem com outros animais? Gato doméstico, 90% de similaridade genética. Leão, que foi o animal que ele citou, né? Que é o Panthera leo, não sei como é que fala em latim, tá? De 90 a 91% de similaridade. Tá aqui os estudos, tá, pessoal? Onde que são as evidências do sequenciamento genético dessas espécies que foram feitas. E aí a gente olhar, ó, cão doméstico, 84%. Porco, de 84% a 90%, a depender do porco. Vaca, 80%. Aí eu coloquei aqui, pessoal, só para você entender, por exemplo, cebola. A gente tem de 15% a 20% de similaridade genética com uma cebola. A gente é 15% ou 20% parecido com uma cebola? Estruturalmente, organicamente, biologicamente, a gente se alimenta parecido, 20% parecido com uma cebola. Ou seja, o que ele está fazendo, esta associação que ele está fazendo não serve como evidência. Não serve, porque senão, se a gente for por esta linha de raciocínio, ou seja, tem muita similaridade genética entre várias espécies e isso não justifica que, por exemplo, a nossa alimentação não é igual de um porco. A nossa alimentação tem que ser igual de um porco? Não. A nossa alimentação tem que ser igual de uma vaca? 80% parecido com o de uma vaca? 15% a 20% parecido com o de uma cebola?
Então, eu tô dizendo, não tô dizendo que foi isso que ele disse com essas palavras, mas o raciocínio lógico que ele veio trazendo, e ele disse, tá? Claramente, nós não temos nada a ver com o leão, que são espécies que são muito, muito distantes de nós, tá? O que determina, pessoal, aqui, eu não sou geneticista nem nada, mas eu passo para aqui o que eu estudo, e a gente não precisa ser geneticista ou doutor para a gente poder entender esse tipo de coisa, que o que determina várias coisas, características físicas, comportamento, dieta, o nosso trato digestório, como ele vai ser, são as expressões genéticas, muito mais do que a similaridade genética, tá? É como esse gene, ele é expresso, tá? E muitas vezes o mesmo gene, em diferentes espécies, ele se expressa de maneira diferente, tá? Isso existe dentro da genética. Então, é um assunto, cara, é um assunto gigantesco, que eu não vou me aprofundar aqui, mas, endereçando este ponto específico, não justificar a alimentação do chimpanzé é onívora, logo a nossa também tem que ser, ou pelo menos muito similar. Não é por aí. Pô, a gente estaria mais próximo do macaco do que do leão, sem dúvida nenhuma. Como eu falei, o chimpanzé é o animal mais próximo de nós, biologicamente. Mas vamos entender quando o homem, o Homo sapiens, ele surgiu. Esse artigo da revista Nature, ele fala do surgimento de aproximadamente 300 mil anos atrás. Pausa, olha só, vamos lá. Quando a gente fala de artigos científicos, de surgimento de coisas de 300 mil anos atrás, de 100 mil anos atrás, de qualquer coisa nesse sentido, a gente está falando em muitas hipóteses com base em modelos, e esses modelos nada garante que eles estão corretos, são modelos, tá? Eles não provam nada, eles são boas bases para que a gente possa estudar, mas esses modelos eles passam por revisões, eles passam por correções, porque eles são construídos com base em hipóteses que mudam ao longo do tempo com certas descobertas. Então, quando ele traz aqui um artigo, não estou desmerecendo o artigo, eu nem analisei tão a fundo, senão a gente não vai nunca sair desse react aqui, mas quando a gente fala, a gente tem um fóssil de 300 mil anos atrás, não é como uma evidência cabal de que isso realmente aconteceu e por isso vai trazer para nós aqui uma conclusão, tá? Porque 300 mil anos atrás, esse método de datação que chega tão longe é uma estimativa que ela tem diversos problemas, tá? Se foi, por exemplo, com carbono 14, o carbono 14 tem uma limitação, tá? Tem uma limitação de meia-vida que, se eu não me engano, é de 6 mil anos. Então, como é que a gente determina uma coisa de 100, 200, 300 mil anos? Aí tem outros métodos, né? Mas todos esses métodos, eles são muito imprecisos para poder determinar que uma coisa é tão antiga, e com isso definir, desde 300 mil anos atrás até agora, então teve uma longa evolução e parará. Como eu disse, foram 300 mil anos atrás, e isso quer dizer que a gente já tinha dominado o fogo. Então, quando surgiu o Homo sapiens, a gente já sabia dominar o fogo. E o que acontece? Tem evidências de 250 mil anos atrás, a gente cozinhava. De novo, evidências de 250 mil anos atrás, tá? Essa evidência com essa idade, ela já é frágil, tá? Por si só, por conta da idade que ele está comentando. Não estou aqui discutindo o mérito, mas ela por si só, dizer que é 250 mil anos atrás, já é uma fragilidade enorme que deixa o debate, o conjunto de argumentos que ele está trazendo, frágil. E não era churrasco, A gente cozinhava, então a gente cozinhava, fazia sopa, fazia preparações. Tem resíduos de 100 mil anos atrás de maceração de semente, inclusive de mistura, de preparo dessas sementes com comida, com outros tipos de comida, diversificação. Olha só, vamos lá. A maceração de sementes e tudo mais não necessariamente era para comida. A gente não consegue determinar isso com certeza, tá? Porque ainda que evidências arqueológicas apontem nesse sentido, mas a gente pode ter feito isso para artesanato, a gente pode ter feito isso para pintura, a gente pode ter feito isso nos tempos antigos por uma opção de coisa, tá? Você determinar que a maceração é uma evidência sólida de que a base alimentar era de sementes ou de vegetais, não é isso que ele está dizendo, tá? Eu estou aqui expandindo o raciocínio. Não, isso também tem as suas falhas, tá? Ou seja, o que ele está trazendo aqui é um conjunto de hipóteses e ele pode acreditar nessas hipóteses, não estou dizendo que você não pode acreditar, porque todos nós temos nossos vieses, mas ainda assim são coisas muito, muito frágeis do ponto de vista da prova. Eu tenho aqui a prova de que o homem não era carnívoro por isso. Calma, não é bem assim.
Então não era uma alimentação monótona, né? Se você pensar essas origens da nossa culinária, com essas misturas, assim, tem várias divergências, mas elas datam de 10 a 40 mil anos atrás. Então, assim, eu tenho certeza que a nossa alimentação não era monótona, porque a gente cozinhava, a gente... Mas o que é uma alimentação monótona, né? Uma alimentação carnívora é uma alimentação monótona, né? Aqui ele está utilizando de um adjetivo que não necessariamente concorda com tudo que as pessoas que defendem a carnívora dizem, né? Porque às vezes não é monótona. Eu não acho a dieta carnívora assim monótona, se você for me perguntar, né? Se você fizer ela bem feita e de uma maneira com bastante variedade. Claro, se você introduzir vegetais, você vai ter uma alimentação menos monótona. Mas se você introduzir industrializado, você vai ter uma alimentação menos monótona ainda. Ou seja, uma alimentação monótona é ruim, uma alimentação, sabe, tem uma série de questões aqui no que ele está dizendo. Ele está falando monotonia, né? Não está falando exatamente carnívoro. Então, tem um jogo de palavras aqui que, de verdade, eu que estou consumindo esse conteúdo aqui, me deixa muito confuso, tá? Não me joga numa linha de raciocínio muito, assim, muito bem definida. Que tá claro que ele é contrário à dieta carnívora, para mim está claro, tá? Mas o raciocínio que ele está utilizando aqui, que para mim não tá muito assim claro, né? Usava alimento, e como eu estou falando, né? Alguns artigos, eu vou deixar a figurinha para vocês entenderem. Por exemplo, esse artigo aqui, de Kabuku, Cooking in the Caves, cozinhando nas cavernas, né? Aí fala, ó, Paleolítico Carbonized Plant Food Remains. Então tinha planta carbonizada, eles cozinhavam plantas. Mas assim, eu acho difícil até que, por exemplo, você pegue uma pessoa que defenda uma alimentação carnívora e essa pessoa diga assim, os seres humanos lá atrás não comiam plantas. Será que, por exemplo, até mesmo caçadores-coletores, se eles passassem por uma laranja, se eles passassem por uma manga, eles iam ignorar aquilo? Não, porque eu só gosto de comer carne. Eu acho difícil, né, alguém afirmar essas coisas com certeza, né? Porque a gente tem que olhar, né, do ponto de vista histórico, olhando até mesmo para a história recente, né, e o comportamento humano e tudo mais, que as coisas elas são contextuais, pelo seguinte, a gente tem eventos geográficos, a gente tem limitações, né, geográficas, então cada lugar ele vai ser atingido por um clima diferente, por uma vegetação diferente. Então os seres humanos eles têm que se adaptar àquilo. Então se ele se adaptou mais comendo carne ou se adaptou de repente com o advento da agricultura comendo vegetais, as duas coisas aconteceram no passado, mas ele está me dando a entender que dizem que o ser humano é carnívoro por conta de contexto histórico, e aí ele está refutando, mas o que ele está refutando aqui exatamente, né? É difícil. Tem esse outro aqui bacana, né? Do Waze. O que ele fala? Small grain and white grasses, a staple of food at 23,000 years old. Então ele fala, tem gramas, né? De 23 mil anos atrás. Tem até um estudo muito interessante, né? Que eu vou voltar a falar dele, mas já fixa ele esse Cooking and the Human Commitment to a High Quality Diet. Que ele fala a cozinha, né? A culinária e o comprometimento do homem com uma dieta de alta qualidade. Então, assim, olha só que Aqui entra uma questão, né? Caçadores-coletores, eles eram especialistas em culinária? Não sei, tá? Não sei. Mas, por exemplo, por que é complicado analisar o que ele está argumentando aqui de maneira muito prática, né? Porque o que acontece? Se a gente for olhar também outras evidências, né, com relação à alimentação carnívora do ponto de vista histórico, a gente vai achar até artigos científicos apontando nesse sentido. Quer ver uma coisa? Por exemplo, esse estudo aqui, evidências isotópicas para as dietas dos neandertais europeus e dos primeiros humanos modernos, né? Divulgado em 2009 pela Universidade de Stanford, blá, blá, blá. Relatamos aqui as evidências isotópicas diretas das dietas dos neandertais e dos primeiros humanos modernos na Europa. As evidências isotópicas indicam que, em todos os casos, os neandertais eram carnívoros de alto nível e obtinham toda ou a maior parte da sua proteína dietética de grandes herbívoros. Em contraste, os primeiros humanos modernos exibiram uma gama mais ampla de valores isotópicos e vários indivíduos apresentaram evidências de consumo de recursos aquáticos. O humano moderno mais antigo da Europa com datação direta, com o maior valor isotópico de nitrogênio entre todos os humanos estudados, provavelmente devido ao consumo de peixes de água doce, né? Aqui, na verdade, o estudo, simplificando muito, ele está evidenciando a presença de carne na alimentação porque eles evidenciaram nitrogênio, né? Nitrogênio 15, nos restos arqueológicos que eles encontraram, né? Na boca, na arcada dentária e tudo mais, e isso é um indicativo de que a alimentação dessas pessoas lá atrás era predominantemente de animais
animais, né? E certos contextos, né? Quanto mais nitrogênio achava, mais evidência de que carne era presente na dieta dessas populações. Também aqui é um artigo científico, né? Evidenciando isso. Aí agora a pergunta que fica é: o ser humano é carnívoro, é herbívoro ou é onívoro, né? O ser humano, ele tem a capacidade de consumir vegetais e de consumir carne. Assim, eu não acho que isso deveria ser o debate, né? Se tiver alguém falando que o ser humano ele é carnívoro e ponto, essa pessoa não está falando uma coisa correta. Porque a gente é capaz, sim, de digerir vegetais. A gente é capaz, sim, de digerir frutas. Igual outros animais, não. Outros animais são mais bem preparados para fazer isso? Sim, muitos outros animais, inclusive animais que são similares aos seres humanos, como a gente viu, porco. Porco é similar, tem um grau de similaridade com os seres humanos do ponto de vista genético, mas tem uma alimentação muito diferente da nossa. Então, assim, utilizar disso como prova cabal, não, os seres humanos, eles não são carnívoros de jeito nenhum e a gente não tem esse registro. Eu sei que ele não disse isso, tá? Mas existem registros históricos, arqueológicos, de que os seres humanos, muitas vezes, dentro de geografias específicas, de contextos geográficos, sim, os seres humanos se alimentavam primariamente de carne. Aqui, uma evidência que eu acabei de trazer. Agora você pode questionar esse estudo à vontade, tá? Você pode olhar, não, mas esse estudo aqui não tá legal, não sei o quê. Eu mesmo faço isso em vários estudos científicos, mas tem evidência? Tem. Assim como ele está mostrando as evidências de culinária e tudo mais, tem evidência de que os seres humanos eram majoritariamente carnívoros em certos fragmentos da história. Sim. Interessante. Então, em toda evolução, a gente cozinhava e misturava as coisas. Ah, eu sou um carnívoro, matei o animal no dente. Isso aí não, velho. Eu tenho relatos para dizer que isso não é verdade, desde que o homem é homem. Para ser mais específico, é outra coisa que não é bem assim, tá? É outra coisa. Aqui, eu nem sei muito bem o que ele quis dizer, assim, pegou, matou no dente, não sei o quê, porque ele criou aqui uma ilustração que também causa confusão, tá? Mas a gente sabe que os homens não caçam ou não caçavam da mesma maneira que os felinos, por exemplo. Isso é uma coisa muito óbvia, né? De sair correndo assim entre quatro patas para poder ir atrás e pegar o bicho na boca. Não é assim. Eu acho que é muito óbvio para todo mundo que com o mínimo de análise vai concluir que os homens fizeram isso com base em ferramentas que aprenderam a construir com base no seu cérebro, né? Ou seja, o cérebro é uma parte importante, né, do nosso organismo que nos levou a ser melhores caçadores, e isso nos levou a consumir mais carne. Eu não vejo onde que está a coisa ilógica aí, tá? Eu posso afirmar 100% que isso é uma prova cabal? Não, tudo são hipóteses, né? Por isso que a gente é muito irresponsável quando a gente fala é assim, é não sei o que, é não sei o que lá. A gente tem todo o direito de dizer assim, eu acho que, com base nessas evidências, que o homem sim era onívoro, né? Ou que o homem ele tá mais para carne do que para vegetais, né? A gente pode dizer isso, ou ele tá mais para vegetais do que para carne, dependendo de como você analisa. Por isso que eu digo o seguinte, quando eu falei, por exemplo, lá do caso do Eduardo Coraça, por exemplo, eu já mencionei aqui algumas vezes, que muitas vezes as análises do Eduardo Coraça são análises muito boas, tá? Com uma série de argumentos, com fatos históricos, fatos científicos e tudo mais, só que ele conclui a coisa de uma maneira diferente. O que eu vejo disso? Ele está reunindo essas informações e está dizendo o seguinte, eu acho, na minha conclusão, dadas essas evidências aqui, eu acredito que o homem é mais plant-based. E eu não acho, com base nessas evidências, todas que a gente estuda, está mais para alimentos de origem animal do que para plantas, né? Mas, enfim, aí fica essa discussão, né? Tem um estudo bacana, esse aqui, que ele foi conduzido, né, na região da Anatólia, na Turquia, e ele colheu amostras de 20 mil anos atrás, e ele mostra uma grande diversidade de alimento. Então a alimentação não era monótona. Os autores falam que a carne, ela não era um problema, né? O suprimento de carne era relativamente constante. Ok. Ou seja, ele mesmo comentou aqui, o suprimento de carne era relativamente constante, e ele mesmo deu aqui um argumento bastante interessante, que era diverso de acordo com a disponibilidade, né? Ele não diz com essas palavras, tá? Mas o que a gente pode concluir aqui, era diverso e era de acordo com a disponibilidade, porque sempre foi assim. Sempre foi assim, a gente come que tem caso de guerra, o caso de Okinawa, por exemplo, que eu comentei outro dia, na verdade esse vídeo ainda vai sair, eu comentei que eu já gravei, mas tá para sair ainda o vídeo. O caso de Okinawa é um grande exemplo, porque eles comiam muitos porcos,
porque era o que eles criavam na ilha. Aí veio a guerra, a ilha foi dizimada, 90% da população de porcos foi dizimada, eles tiveram que mudar a dieta deles de porcos para batata doce, né? Ou seja, eles estão comendo o que tinham. Aí vamos supor, daqui a 1000, 2000 anos, pega lá registros arqueológicos, né, evidências arqueológicas que mostram que não, a gente tem que dizer que ao longo da história o homem, ele comeu vegetais, essa era a alimentação ideal dele, porque veja que eles comiam muito batata doce lá na região de Okinawa. Mas, e os eventos que aconteceram, né? Porque o Japão foi atacado, o Japão perdeu a guerra e eles não tinham mais comida, então eles tinham que comer batata doce, senão não iam sobreviver. Então trocaram o porco para batata doce de uma maneira forçada. Veja que as coisas elas são contextuais, né? Elas sempre são contextuais. Ele fala que o limitante da dieta do ser humano para ele se sobressair naquela época não era a obtenção de proteína. Na verdade, o limitante eram as plantas e um diferencial seriam também os peixes. Então, essa é uma hipótese, tá? De novo, isso aqui não era que era um limitante. De acordo com o estudo que foi apresentado, essa é uma hipótese que ele está trazendo. Não é assim, é uma evidência assim cabal, é uma prova cabal. Isso é uma hipótese que a limitação eram as plantas. E claro, se isso se traduzir em verdade, ele mesmo trouxe aqui a razão, que era o suprimento de carne era constante. Ou seja, se é aquilo que você tem em mais abundância, você vai comer mais o quê, né? Então, essa aqui é a questão. Então perceba, o diferencial de quem se dava bem, de quem ia melhor, não era comer carne, era sim as plantas. Aí tem outra conclusão que ele mesmo chegou, mas será que era realmente isso? Ou seja, as plantas, por elas serem mais escassas, eram mais valorizadas e isso deveria estar mais presente na alimentação daquelas pessoas ali? Isso é uma pergunta bastante importante, uma reflexão, né, bastante importante. Estudo, né, que é um estudo de pesquisadores de Cambridge, é aquele que eu já tinha adiantado para vocês, né, em que ele fala o seguinte, ele mostra evidência arqueológica de que um homem, como eu falei, ele tinha uma variedade alimentar muito grande, e eu queria que vocês vissem essa frase. Agora, dizer que o homem do passado ele tinha uma variedade alimentar muito grande, olha só, essa é uma afirmação um pouco complicada, porque ao longo da história a gente tem desastres naturais, a gente teve guerras, nação destruindo nação o tempo inteiro, e aí a gente fazer esta afirmação com toda certeza, inclusive, até mesmo quando nós não éramos organizados entre nações, mas sim em grupos, tribos, enfim, isso também não era assim uma realidade, porque como que você vai ter uma variedade gigantesca se você está limitado a uma zona geográfica que também é limitada? A menos que cada lugar onde as pessoas se propagavam, as pessoas se estabeleciam, era uma variedade grande, gigantesca de plantas, animais e frutas e não sei o quê, ou seja, era o cenário ideal de alimentação, e não é bem assim. Gostei muito dessa frase, olha só. Embora o aumento do consumo de carne durante a evolução humana certamente tenha contribuído para a qualidade da dieta, o consumo de carne por si só parece ser insuficiente para sustentar a evolução dessas características, pois os humanos modernos se saem mal com dietas cruas que incluem carne. Calma, essa é outra coisa essa também é uma conclusão com base em hipóteses. Por exemplo, certas características do ser humano e associar isso com características evolutivas, a gente também pode chegar numa conclusão contrária. Quer ver? Eu até fiz uma tabelinha aqui para poder mostrar para vocês. Olha só. Evidências anatômicas e evolutivas do ser humano. Por exemplo, a estrutura. A gente tem um intestino grosso menor. Isso poderia indicar que a gente tem menos fermentação vegetal. A gente tem menos capacidade de fermentação vegetal em comparação com outros animais. A gente poderia concluir isso, não poderia? Se a gente for seguir a mesma lógica, né? A gente também tem um estômago muito ácido, né? Que é o pH mais ou menos 1,5. Ou seja, isso aqui também poderia evidenciar que a gente tem mais defesa contra patógenos em comer carne crua. Inclusive, se você comer carne crua hoje, não quer dizer que você vai passar mal, né? Tem muitas pessoas que comem carne crua. Existem pratos que se comem cru com proteína animal. Carne de onça é um exemplo, peixes é um outro exemplo, carne de baleia. Existem pessoas que passam muito mal, mas aí depende de toda a vida dessa pessoa, como é que está o seu intestino, se a pessoa tem desbiose, não sei o quê. Aí entra uma série de variáveis, né?
Mas a gente poderia dizer, não poderia? A gente não poderia utilizar desse argumento? Outra coisa, a gente tem músculos masseteres mais fracos, né? Se a gente for olhar a nossa mandíbula, a mandíbula de um gorila, de um chimpanzé ou qualquer coisa assim, a gente poderia concluir, por exemplo, que é menor mastigação de vegetais crus e duros, porque carnes são macias, né? Se a gente for comparar com um vegetal como uma mandioca, por exemplo, se a gente for comparar com alguns vegetais, as carnes são mais macias, não são? Então a gente não poderia fazer ter esse tipo de conclusão. Outra coisa, a gente poderia dizer que o aumento do volume cerebral em comparação com outros animais faz com que a gente tenha uma necessidade de fontes calóricas e nutrientes mais densos, ou seja, carne e gordura, porque isso é um fato. Se a gente for olhar alimentos de origem animal versus alimentos de origem vegetal, os alimentos de origem animal são muito mais densos nutricionalmente, muito mais concentrados em nutrientes do que alimentos de origem vegetal. A gente poderia chegar a essa conclusão? Poderia, né? Isso aqui, inclusive, é uma visão interessante que eu deixei aqui, a fonte, né, que foi divulgada no Journal of Nutrition, que isso aqui, eu posso ser honesto com vocês o suficiente para dizer, são hipóteses, são conclusões com base em hipóteses, mas elas fazem todo sentido, não fazem? Então, é difícil a gente dizer assim, apresentar um contraponto do tipo, os seres humanos, a alimentação é mais vegetais do que carne, dependendo do que, de qual ponto de vista, né? E o contrário também. Bom, enfim. Perceba, pessoal, os alimentos de origem vegetal é que foram muito importantes para a nossa evolução, já que as pesquisas... Outra conclusão que ele chegou, mas será? Ou seja, com base no que eu acabei de te apresentar, se você também tem a mesma opinião? Isso é uma opinião dele, uma conclusão dele. São claras em dizer que uma dieta carnívora não seria suficiente para sustentar o nosso processo evolutivo, o amadurecimento das nossas funções. Então precisa comer... Vamos lá, o que ele está querendo dizer aqui também com processo evolutivo? Porque tem muita gente que confunde essa palavra evolução, né? Tem muita gente que acha que... Eu até penso, é uma opinião minha, que a palavra evolução, ela leva a gente ao erro, porque a gente sempre pensa que está mudando para melhor, né? E isso não é necessariamente verdade. Porque o processo evolutivo ele tem várias coisas, né? É através de cruzamento, seleção natural, manipulação genética, parará. Tem uma série de coisas que implicam, né, nessa tal evolução. Eu não sei de que ponto de vista ele está trazendo isso, evolução, mas a evolução, ela também pode ser deletéria, ela também pode ser para pior. Ou seja, a gente evoluiu para pior. A carne não contribuiu para a evolução. Se a gente considerar que, como a gente evidenciou aqui, que existem e existiam povos, tribos e tudo mais, de que a alimentação era majoritariamente animal e isso fez com que a gente chegasse aqui. A carne teve ou não uma contribuição para a nossa evolução, né? Com base em tudo isso. Então, isso é uma reflexão que eu te convido a fazer também. Ele disse que não, que as plantas foram mais significativas. Você, o que acha? Eu acredito que os dois contribuíram, porque a gente teve o advento da agricultura. E o advento da agricultura também se deve à escassez de proteína animal em certos contextos, né? Porque não é sempre que a gente consegue criar gado, criar porco, criar galinha e só se alimentar disso e tudo mais, né? Tiveram várias coisas que contribuíram aí nesse processo. Os antigos egípcios, eles consumiam alimentos de origem vegetal também para sobreviver até. E isso contribuiu para a nossa evolução? Sim, claro que contribuiu para a nossa evolução. A carne também. Então, o que ele está trazendo aqui, de novo, eu não sei o que ele está querendo dizer com evolução, mas os dois contribuíram com toda certeza, porque a evolução é nada mais do que a mudança que a gente teve nesse período que foram circunstanciais. Não é que a gente evoluiu para melhor. Como era a nossa evolução. Por mais que tenha tido pesquisadores como o Cordan, que ele falou que a alimentação era rica em proteína, né? Ele falava que dava de 19% a 35% de proteína, 20% a 40% de carboidrato, ou seja, mais carboidrato que proteína, mas com 28% a 58% de gordura. Então esse cara dizia que a alimentação, na verdade, era hiperlipídica, né? Mais do que hiperproteica propriamente dita. Ok, entra uma outra confusão, tá? Não estou dizendo que ele está fazendo isso com intenção, mas tem outra confusão, de que carne é proteína. Ele está falando aqui de proteína, ele está falando de carne. Porque carne tem mais gordura, se você for olhar, contar todas as calorias ali, você vai ver que tem mais gordura do que proteína propriamente dita, né? A gente dizer que uma alimentação carnívora é mais proteína é incorreto, tá? Porque a alimentação carnívora é mais carne, e carne não é proteína. Carne é um conjunto de gorduras com proteínas.
Então aqui ele está fazendo uma relação que também traz uma certa confusão, tá? Porque não é assim, era mais proteica, então era lipídica. Mas será que era isso mesmo que ele estava trazendo como argumento, né? O pesquisador que ele citou? Quando você analisa as evidências científicas bonitinhas, você vai ver que as civilizações nômades, ancestrais ali, elas poderiam ter até 70% das calorias, né? A dieta dos caçadores-coletores, 70% das calorias sendo carboidrato. E mais da metade da alimentação vinha da dieta. Isso era riquíssimo em fibra. Para você ter ideia, a estimativa é que um homem do Paleolítico comia de 100 a 150 gramas de fibra por dia. Você quer entender o que é isso? Seria 1 quilo a 1,5 kg de aveia. Hoje, né, se você considerar a média do Brasil, a gente ingere de 150 gramas de fibra por dia, por pessoa, é uma quantidade gigantesca. 150 gramas de fibra dá mais ou menos 15 maçãs verdes. E você achar populações antigamente que consumiam essa quantidade inteira, eu sou muito cético com relação a essa conclusão, tá? Não vi o artigo, não estou dizendo que ele está mentindo, tá? Mas a gente crê, assim, de coração aberto, nossa, as pessoas consumiam 150 gramas de fibras por dia naquela época. Cara, a pessoa tinha que ter acesso a muito alimento, mas muito alimento de origem vegetal, e tinha que estar comendo o tempo inteiro, consumir 12 xícaras de brócolis. É muito brócolis, é muita aveia, é muita maçã. 15 maçãs, né, o equivalente a 15 maçãs, é muita coisa, gente. E outra coisa bastante importante também é de que grupo que ele está falando, né? Normalmente esses estudos, eles pegam um determinado grupo de uma determinada região e fazem um estudo ali. E aí a gente está avaliando o que essas pessoas estão consumindo, mas isso reflete em todos os grupos do mundo inteiro daquela época. E a gente tem que considerar também que fibras fermentam, tá? No abdômen. E a gente pode ver, por exemplo, até hoje em dia mesmo, por exemplo, a gente vai ver na África, né? Alguns grupos que consomem muita fibra. E você vê que tem um abdômen inchado, né? Será que o consumo de tantas fibras era uma coisa que eles gostavam, que eles queriam e que isso era mais saudável para eles? Será que não acontecia, por exemplo, como hoje acontece com os indianos, né? Que consomem muitos vegetais, eles consomem menos carne, consomem muitos vegetais. E a fermentação que acontece, né, e eles ficam com a barriga enorme, com a barriga inchada, você vê isso direto, tanto em lugares da África como na Índia. Será que isso realmente era uma coisa que significa que naquela época consumia muita fibra e era porque eles queriam, porque eles gostavam e isso é mais saudável? Será mesmo? Esquece, jovem, porque nesse período que eu estou me referindo, quem estava vivendo nessas regiões aí do low carb, se alimentava assim, era o Neandertal, era o homem de Cro-Magnon. E adivinha, eles foram extintos. Quem sobreviveu e quem dominou o mundo foram os camaradas que estavam lá comendo porcaria de alimento de planta, misturado, cozinhando as coisas. Aqui é uma outra associação que ele faz, né? Ele está dizendo assim, eles foram extintos porque eles não comiam carboidrato. Ele não está dizendo isso, tá? Mas é o que ele deixa entender. Eu, como espectador aqui do vídeo, e adivinha só, eles foram extintos porque eles não consumiam carboidratos, comiam carne. Ele está levando aqui uma conclusão dele, um raciocínio dele, mas a gente dizer Neandertais foram extintos porque eles não comiam carboidratos, isso é incorreto. Ele não disse isso, mas isso é incorreto, fazer essa associação direta. A real é que raramente, numa civilização de caçadores e coletores, a carne de caça alcançava 50% das calorias ingeridas. Então, assim, com base em que caçadores-coletores raramente era 50% das calorias ingeridas. E até hoje, contar calorias é uma complicação. Contar calorias hoje em dia é uma complicação. Imagina você contar calorias dos caçadores-coletores, né, dos tempos mais remotos, mais antigos, né? Qual o cálculo que você faz para sobreviver? Quanto de energia eu gasto para obter um alimento? E quanta energia esse alimento me dá? Então, quanto eu vou investir de energia para obter comida? Porque se eu gasto 100 calorias para obter um alimento, né, eu gasto 100 calorias e o alimento me dá 100 calorias, eu estou empatando. Ele tem que me dar um excedente para manter minhas funções vitais. Só não adianta eu gastar 500. Então, as funções vitais são determinadas com base em calorias ou com base em nutrientes? Isso é uma questão bastante interessante, tá? Ele está fazendo aqui uma conta que muita gente faz e que eu não gosto de fazer, eu não gosto de levar por esse caminho, mas o que realmente leva a gente para poder manter as nossas funções vitais, metabólicas, porque o que nos dá energia são nutrientes, não são calorias, tá? Calorias é outra coisa, é um outro papo, e que normalmente ele é bastante confundido. 100 calorias aqui, 100 calorias ali, aí eu empato. Isso eu não gosto de ir por essa linha de raciocínio. Das calorias e obter 400. Então, quando você faz esse cálculo do tanto de caloria que você gasta para o tanto de caloria que você obtém, adivinha qual é o melhor? Fruta.
fruta. Você ganha mais obtendo alimento de planta do que caçando. Então o ser humano também não é ser burro, né? De depender unicamente de uma fonte que não seria tão boa assim, né? Isso aqui, esse estudo fala sobre isso. Então se não valesse a pena, velho, os caras não iam investir tempo e recurso obtendo alimento e até mesmo inventando maneiras de preparar os alimentos de origem vegetal. Aqui, assim, parece até quando eu ouvi isso daqui, parece até que os neandertais as pessoas, e o homem do paleolítico, o homo sapiens, né, do paleolítico, ele pensava nessas coisas. Não, eu vou comer fruta porque fruta realmente me dá mais energia, não sei o quê, né? E ele analisava, e não analisava nada. Tá? Não analisava nada. A nossa relação com a natureza é uma relação orgânica, uma relação muito instintiva. Então a gente tem vários sensores, como a visão, o toque, o paladar, para poder determinar se aquilo era bom ou não. Então se ele via uma manga ali madurinha, ele saboreava aquilo e era doce, ele não queria saber se aquilo ia trazer mais carboidrato para ele. Ah, vou comer isso aqui porque me dá mais energia, porque tem tantas calorias assim. Não, ele não fazia nada disso, né? Eu estou exagerando aqui na minha reflexão, mas comia o que tinha. Ele comia o que tinha. E claro, né, se ele ia caçar, ele vai buscar uma caça e tem uma fruta ali, não vou comer isso daqui não, porque eu prefiro carne, prefiro comer um fígado cru. Não, claro que não, óbvio que não. Então, as plantas, inclusive quando você olha, por exemplo, o comportamento de gorilas, né? Os gorilas, eles têm uns dentões assim, e uma hipótese que as pessoas normalmente falam é o seguinte, quanto maior foram os caninos, mais carnívoro é aquele animal, né? Tem muita gente que fala isso. E eu acho que o Dr. Paulo aqui, ele comentou brevemente alguma coisa nesse sentido. Adivinha só, quando existe uma oferta maior de frutas, olha o que os gorilas comem, frutas, porque ele vai se dar o trabalho de sair para esfolar um bicho, para poder caçar, para poder se arriscar, para poder se machucar inteiro, perder a caça para outro predador. Se tem uma fruta, se tem uma oferta de frutas ali, é claro que ele vai consumir aquilo ali, né? Então, eu não sei onde que ele está querendo chegar. Aliás, não sei, ele está reforçando aqui um ponto que é muito óbvio para mim, tá? E é uma coisa que eu sempre trago aqui. Os seres humanos, eles são onívoros e frutas fazem sim parte de uma alimentação humana. Dito isso, né, a gente destruiu a questão da evolução. Ou seja, a lógica histórica, ela acabou. Desculpa, pessoal. Então vamos lá. Considerando que nós nunca fomos carnívoros, nós não temos estrutura para isso. E é claro que não vai fazer bem. Considerando que nós nunca fomos carnívoros, a gente mostrou uma evidência de que a gente era majoritariamente carnívoro, né? Se a gente falar que nós nunca fomos carnívoros, essa frase ela é verdadeira, tá? Mas o que a gente está querendo dizer com isso? Né? Que carne não faz bem? Ou que tem que ser mais vegetais do que animal? Isso eu estou aqui fazendo uma pergunta legítima, né? E eu tenho até minhas opiniões do que ele está querendo concluir aqui, mas nós nunca fomos carnívoros, ok? Nunca fomos carnívoros, puramente carnívoros. As espécies que se assemelham biologicamente à nossa não têm preparação para viver só de carne. Em nenhum. Essa é uma relação complicada. Eu vejo isso como um erro lógico, tá? As espécies parecidas com a gente já mostrou aqui similaridade genética, tá? A gente já mostrou. Então, eu não acho essa uma associação muito válida quando a gente vai determinar. Não é similaridade, é muito mais a expressão genética de cada espécie, que vai determinar várias características, inclusive o trato digestório, que por sua vez vai determinar qual é a dieta daquela determinada espécie, né? Um momento, desde que nós surgimos geneticamente há 300 mil anos atrás, a gente viveu só de carne por quê? Ele está afirmando que a gente surgiu há 300 mil anos atrás, e isso também é uma hipótese que não está provada. Tá? Existem várias discussões com relação a isso. Isso é bem importante de pontuar, porque como ele está utilizando isso como base da argumentação dele, ele trouxe vários pontos aqui que são interessantes, ele trouxe bastante evidência de outros estudiosos e tal, ok, a gente tem que considerar tudo isso, mas ele está afirmando que nós surgimos há 300 mil anos atrás, ele acredita nisso. E eu não, por exemplo, eu não creio que o homem tenha surgido há 300 mil anos atrás, inclusive nem os próprios cientistas concordam com essa data. Que diabos a gente vai criar essa inovação? Sabe o que você vai conseguir? Pô, pela falta de fibra, que é óbvio que vai acontecer, você vai ter a constipação, meu irmão. Quando for passar um fax, vai parecer que tá cagando uma briga de gato, né? Um rolo de... Esse é um conceito um pouco equivocado, né? A gente não pode dizer que a falta de fibras causa constipação, a gente também não pode afirmar isso, isso é uma afirmação incorreta. Por exemplo, uma pessoa que faz uma carnívora, por exemplo, ela produz menos bolo fecal e precisa do bolo fecal para poder fazer os movimentos peristálticos, para poder que o bolo fecal faça esse trânsito pelo intestino grosso e saia, né? Então, muitas vezes quando a pessoa faz uma alimentação carnívora, a conversão dessa carne ela é maior, produz menos bolo fecal e por isso a pessoa evacua muito menos, tá?
Constipação é quando existe as fezes, elas estão ali, o bolo fecal existe, mas ela não sai. Ela está ali presa. Ali. Isso é prisão de ventre, ou constipação, né? Mas quando a gente simplesmente não evacua porque não tem o que evacuar, isso não é constipação, tá? Isso é muito importante. Arame farpado. A outra coisa, né, que é um problema sério, que é comprovado, é a alteração do humor. A pessoa fica mal-humorada, dorme mal, fica chata. Tanto que você vai ver, os fanáticos dessas dietas são porre, né? E ainda tem... Com base em quê? Tá? Com base em que ele não apresentou nenhum estudo aqui, nenhuma evidência, e não apresentou nenhum depoimento, e na verdade o que eu vejo é justamente o contrário, tá? Tem que depende do período. Por exemplo, toda mudança de dieta, você fazia uma dieta porcariada, vai transitar para uma carnívora, vai transitar para uma cetogênica, vai transitar para uma plant-based, vai fazer um trânsito. Toda dieta vai gerar mau humor no curto prazo. Óbvio, porque as pessoas gostam de comer, e elas gostam de comer o que elas estão habituadas a comer. Então, quando a gente mede por esta régua, a gente está dizendo o seguinte, dietas causam mau humor. Essa é uma afirmação que, a depender do contexto, ela vai estar correta, certo? Mas aí ele está fazendo uma associação, porque as pessoas são muito chatas e não sei o que mais. Ele está fazendo uma generalização também que é bastante perigosa. Então, essa dieta causa mau humor. Não, essa frase ela não é correta se a gente for olhar o contexto completo. Na verdade, quando a gente entrega para o organismo nutrientes, né, ou alimentos densos nutricionalmente, a tendência é que a gente tenha melhor clareza mental, a gente tenha melhor cognição. Carne é rica em vitamina B12, vitamina B12 é essencial para a cognição, né, para funções neurológicas. Então, como é que uma pessoa vai ficar de mais mau humor? Ela fica mal-humorada temporariamente, com certeza. No período de transição, qualquer dieta, mudou a dieta de qualquer pessoa, ela vai ficar mal-humorada, ela vai ficar chateada. Tira o doce, né? Então, se a gente for por essa lógica, a gente vai dizer assim, o doce causa bem-estar, e isso é muito bom, comer doces, né? Porque tem gente que tem ansiedade, come doce, e aí se sente melhor ali no curto prazo. Mas isso é uma afirmação verdadeira? Isso é uma afirmação que a gente pode dizer com certeza, doce causa bem-estar, logo a gente precisa comer doces, e quem não come doces é um porre, é um saco, é chata pra caramba. Tem o risco de morrer mais cedo. Eu vou deixar aqui, ó. Risco de morrer mais cedo. Como que você prova que uma pessoa tem um risco de morrer mais cedo? Se você não considerar vários fatores, você não considerar genética, não considerar ambiente, toxicidade, né, toxinas na qual as pessoas estão expostas. Adquirir os livros e o link para você ver esse vídeo. Eu falo de um estudo aqui, né, que vocês depois vão lá olhar o estudo. Cara, e esse estudo ele faz uma análise de centenas de milhares de pessoas. E sabe o que ele verifica? Que as pessoas que comem menos carboidrato morrem mais. Vamos lá, eu achei o estudo que ele estava se referindo, tá? É este daqui. Eu já traduzi aqui para português para poder facilitar a análise, tá? Ele é um estudo de 2018. Eles estudaram 15.428 adultos, entre 45 e 64 anos. E no estudo que ele escolheu para poder destrinchar, tem algumas coisas muito importantes que a gente precisa citar. Primeiro, é um estudo observacional, que a gente falou, né? Ele é um estudo epidemiológico, né? Ele coleta dados. E o estudo que ele estava mencionando também, que ele defende, olha só, os participantes responderam uma entrevista que incluía um questionário de frequência alimentar semi-quantitativo. Então foram 2 visitas. Visita 1, entre 1987 e 89, e na segunda visita, entre 93 e 95, ou seja, 2 visitas, coletaram os dados, né, as pessoas respondiam o que elas comiam para poder fazer o estudo. Então aqui você já vê que já tem uma grande margem para erros, né? Porque, sinceramente, pessoal, às vezes a gente não lembra nem que a gente comeu ontem, né, no café da manhã, e é um pouco complicado. Esse estudo ele também não inclui contextos clínicos, né, como diabetes, síndrome metabólica e tudo mais. E olha o que aqui diz o texto, que eu tenho um texto aqui do estudo que ele mostrou, né? Ao avaliar o carboidrato total sem considerar a fonte alimentar específica, dietas com alta, né, maior de 70%, ou baixa, menor de 40%, porcentagem de energia de carboidratos foram associadas ao aumento da mortalidade, com o risco mínimo observado entre 50% e 55%. Ou seja, é uma prova cabal de que quanto menos carboidrato você come, é mais a chance de morrer, né, da maneira que foi afirmada lá. Então eu vou deixar esse estudo aí na descrição do vídeo, se vocês quiserem dar uma olhada. Tem uma série de coisas aqui. Não estou dizendo que o estudo não presta para nada, tem vários estudos que eu questiono também, inclusive aqueles que eu utilizo nas minhas avaliações, mas o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é a afirmação
né, afirmação assim, com certeza, olha pessoal, o pessoal morre mais se tiver uma dieta com menos carboidrato, com base nesse estudo aqui. Então assim, no próprio estudo que ele trouxe, ó, tanto altas quanto baixas porcentagens de dietas com baixo carboidratos foram associadas ao aumento da mortalidade, com risco mínimo observado para uma ingestão de 50 a 55% de carboidratos. Ou seja, para mim, o fator mais carboidratos e menos carboidratos, de acordo com o estudo que ele mesmo apresentou, não é um fator de mortalidade. Não é, segundo esse estudo aqui. Tá? A gente não consegue concluir isso. Não consegue concluir, aumenta a mortalidade ou diminui a mortalidade. Tem tantas variáveis, tem tantas pontas soltas, de acordo com o próprio texto do estudo, a gente não pode chegar a essa conclusão. Em média, uma pessoa que faz uma ingestão baixa de carboidrato perde 4 anos de expectativa de vida. Véi, é muita coisa. Ai, Paulo, mas aí não é uma relação. Não é uma relação do caceta, né? Vou deixar outro estudo, né? Esse estudo aqui, ó, do Najjar, por exemplo, é um estudo em que ele fala das hipóteses bioquímicas e fisiológicas que fazem com que os alimentos de origem animal ferrem o seu sistema cardiovascular, tá vendo? O impacto da... Inclusive, tem um estudo científico também que fala o contrário do que ele diz com relação à mortalidade. Olha só, esse estudo aqui, Association of Fats, né? Deixa eu traduzir aqui. Associação da ingestão de gorduras e carboidratos com doenças cardiovasculares e mortalidade em 18 países de 5 continentes, né? Um estudo de corte prospectivo. Aí, se você for olhar aqui, ó, a alta ingestão de carboidratos foi associada a um maior risco de mortalidade total, enquanto a gordura total e os tipos individuais de gordura foram relacionados à menor mortalidade total. A gordura total e os tipos de gordura não foram associados a doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio ou mortalidade por doenças cardiovasculares, enquanto a gordura saturada teve uma associação inversa com acidente vascular cerebral. As diretrizes alimentares globais devem ser reconsideradas à luz desses achados. Ou seja, aqui a gente tem uma visão muito clara que está contradizendo os estudos que ele está trazendo. E por que isso não está inserido no debate, né? E por que a gente conclui com toda essa certeza de que comer menos carboidrato morre mais cedo, comer mais carne e mais gordura tem mais chances de doenças cardiovasculares? Por que se existe também o contrário, né? E a ciência, como eu sempre falo, pessoal, ela precisa ter o contraditório, né? Ela precisa ter o contraditório. Por isso que eu gosto que às vezes as pessoas trazem aqui algum contraponto para mim, olha, isso daqui eu achei alguma outra coisa, comenta aí e tudo mais. E as pessoas podem ter os seus vieses, mas assim, simplesmente trazer, olha, isso aqui é uma prova cabal. E ele está falando aqui, ele está afirmando coisas aqui com tanta certeza que eu acho assim, do ponto de vista científico, eu acho isso perigoso. Eu não acho isso bom, tá? Eu não acho assim, é a certeza absoluta, pessoal. Não é a certeza absoluta das coisas. Então é complicado. As dietas baseadas em animal no desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Então, isso é um fato, é um fato científico. Olha, ele falou um fato científico, não é um fato. Tá? Estudos epidemiológicos não demonstram fatos. O fato é que o estudo existe, mas é um fato isso? Ele mesmo disse aqui na fala dele anterior que era uma hipótese, e aí ele mudou para fato. Fato o quê, né? É só um fato. Ou seja, ele está demonstrando aqui também uma crença muito forte dele, é uma fé que ele tem nesses estudos aí, nessa linha, que carne aumenta o risco de doença cardiovascular, quem come menos carboidrato morre mais cedo. É uma crença que ele tem, mas isso não quer dizer que seja um fato, né? Dizer que isso é um fato é incorreto também, porque não existe uma prova cabal de que isso seja verdade. Mecanismo, né? Outra revisão, vou deixar uma revisão bem bacana, que é uma revisão que vai ser esclarecedora, essa do Wang, né? As alimentações ricas em proteínas vindas da planta ou dos animais na saúde cardiovascular. O que esse cara fala, né? Esse pessoal fala, na verdade. Eles falam da necessidade da alimentação ser variada. Por exemplo, vou dar só exemplos aqui, né? Aquela dieta, ela condena castanha e legumes, né? Comer castanha e legumes é o fator da sua dieta que mais reduz o colesterol ruim. E a carne vermelha? Aqui é outra coisa que eu discordo dele veementemente. Ele falou colesterol ruim. Qual colesterol é ruim? Não existe colesterol ruim. E isso daí é uma coisa que não tem espaço para dúvidas. Não existe colesterol ruim, tá? Não estou falando o estudo, quando ele começou bem aqui dizendo assim, o nosso corpo precisa de variedades e tudo mais, e eu acredito muito nisso, tá? O nosso corpo precisa de variedades e tudo mais. Mas porque reduz o colesterol ruim. E isso é bom. Cara, o colesterol, ele é matéria-prima para diversos hormônios do nosso organismo. Ele é fundamental. Sem colesterol a gente não vive. E não existe colesterol ruim, existe colesterol necessário. Mas eu quero só extrair uma frase para você refletir. Diante desses fatos, aliados ao fato de que os ancestrais humanos tinham uma dieta predominantemente baseada em plantas, são dados... Predominantemente baseada em plantas.
em qual contexto, qual povo, onde que isso foi analisado, a gente já viu que não é assim. Históricos, eu mostrei aí, parece prudente que os indivíduos modernos lembrem de sua longa herança evolutiva como primatas antropóides e sigam as recomendações atuais. Primatas antropóides, né? Aqui também existe, também está baseado numa hipótese, né, de que a gente veio de primatas antropóides. Então, ou que a gente tem alguma relação com símios, tá? Não é isso que ele está dizendo aqui, mas eu estou ampliando o raciocínio. Isso aqui é uma sequência de hipóteses e que tem muito espaço para ser refutada, inclusive dentro do campo científico, tá? Isso aqui não é um consenso, isso que eu quero dizer. De aumentar a quantidade e a variedade de frutas e vegetais frescos em suas dietas, ao invés de aumentar o consumo de gordura e proteína de animais domesticados. E os estudos que falam o contrário a isso? Né? Por que isso não é considerado aí nesse debate? Larga essa modinha, pessoal, tá bom? Não é modinha, assim, é uma moda com relação aos movimentos, isso eu concordo com ele, né? Os movimentos recentes acabam dando esse caráter mais de moda do que os outros estilos alimentares, né? Mas não é uma moda, porque a gente tem registros históricos demonstrando o contrário. Pessoal, assim, eu não vou dizer a minha opinião pessoal do vídeo, porque senão vai parecer um ataque contra ele. Eu até acredito que ele traga muitas coisas boas, ele tem muitos seguidores, tem muita gente gosta dele, eu acredito que ele traga estudos que são valiosos, né, para as pessoas que seguem ele. Eu não sigo, não conhecia, não conheço. Não faço a menor ideia de quem seja o Dr. Paulo, estou conhecendo agora, e esse é o único vídeo que eu assisti dele. Mas aqui tem as suas imprecisões, tem o seu viés também levando um raciocínio levando a certas conclusões que eu não concordo, que eu discordo, com os motivos que eu apresentei aqui no vídeo. Nada contra a pessoa. Na edição final desse vídeo, muitas coisas eu vou cortar, porque ele utiliza de um certo linguajar ali que eu não gosto muito, né? Que beira ali um pouco da imoralidade, eu não gosto. Não dá para se aprofundar em todos os casos que ele trouxe, em todos os estudos, que ele trouxe muita coisa. E isso até também é uma coisa, pessoal, que tem muita gente que convence pelo volume, né? Ou seja, traz tanto estudo científico, tanta coisa, que às vezes fica até meio difícil, seria impossível você ver cada vídeo e com todos os estudos que são apresentados, você destrinchar um por um, para você poder conseguir aprender, é complicado. Então, e tem muita gente que tenta convencer pela quantidade, né? Por exemplo, eu tenho uma série de estudos científicos que falam assim, mas e se essa série de estudos científicos também estiverem apontando para o lugar errado? E até porque a gente, quando vai trazer algo, se ele não é concreto, ele não é objetivo num determinado ponto que você está analisando, você acaba correndo o risco de, por exemplo, eu só vou selecionar estudos científicos que corroboram com o que eu estou dizendo, né? Então, aqui foi mais ou menos o que ele fez. Ele trouxe vários estudos que corroboram com os argumentos dele. Mas uma coisa que eu gosto de fazer também, eu gosto muito de pegar um estudo que apoia certa coisa e analisá-lo, né? Analisá-lo com carinho, os prós, os contras, as limitações, os argumentos contrários e tudo mais, e a gente vai formando a nossa opinião, vai formando as coisas, né? Por exemplo, quando eu fiz o vídeo da aveia, eu fiz muito isso. Se você for olhar lá, os estudos científicos que eu trago, não é assim que a aveia faz mal. Muito pelo contrário, acho que a maioria dos estudos que estão lá está dizendo que a aveia faz bem. E aí eu analisei aquilo e falei, pô, será que isso daqui é aplicável? Olha só como é que isso aqui foi feito, quem que patrocinou, olha os métodos que foram utilizados, olha como é que, sabe, tem uma série de coisas ali que a gente precisa considerar. Então, enfim, bom, espero que isso tenha trazido menos confusão, mais clareza sobre certos aspectos, e espero que você dê o like, se inscreva no canal, e se você quiser ver outro react nosso que a gente fez lá do Léo Costa, eu acho que é esse o nome dele, eu vou deixar aqui do lado para você dar uma olhada. E a gente também fez um outro vídeo a respeito da pele, né, da saúde da pele, que também está bem bacana, que eu vou deixar aqui do lado para você dar uma olhada, tá bom? A gente se vê a um clique de distância.